onde todo rastro é apagado pelo vento. Quando as sombras dos predadores se juntam, o silêncio se torna um sinal da tempestade. Sem aviso, sem escapatória. A batalha pela sobrevivência está silenciosamente em erupção. O implacável Kalahari. A feroz batalha pela sobrevivência. O deserto do Kalahari. Uma terra não apenas de areia, mas uma sinfonia silenciosa de sol, vento e vida lutando a cada hora. Com mais de 900 mil quilômetros quadrados entre Namíbia, Botsuana e África do Sul, este lugar não possui as gigantescas dunas de areia do Saara, mas não é menos hostil. Com longas estações secas, flutuações extremas de temperatura e água sufocantemente escassa. À primeira vista, o Kalahari parece uma terra desolada. Pradarias rachadas, arbustos baixos, nenhuma pessoa. Mas escondido nas profundezas desse silêncio está um mundo em movimento. Sob o sol escaldante que se derrama sobre cada grão de areia quente, uma figura altiva surge na borda da pradaria. Leões do Kalahari. Um símbolo vivo de força e adaptabilidade em uma das regiões mais áridas da África. Possuem grande estatura, pernas longas e um corpo compacto, adequado para percorrer longas distâncias em terrenos arenosos quentes e secos. Sua pelagem costuma ser mais clara do que a de seus parentes das pradarias, podendo ser amarelo claro com tons de cinza ou castanho, ajudando a camuflar-se melhor na terra queimada do Kalahari. Os machos se destacam por uma juba rala, não muito espessa, às vezes com uma cor preta característica, criando uma aparência majestosa, mas não pesada, ajudando a se refrescar melhor sob o sol escaldante. Vivem em pequenos rebanhos, geralmente de apenas 3 a 6 indivíduos. Tem o hábito de caçar à noite ou ao amanhecer, quando o deserto é menos rigoroso. Podem passar fome por muitos dias, viajando dezenas de quilômetros em busca de uma fonte de alimento. As principais presas do leão do Kalahari incluem gnus, oryx do cabo, zebras, e ocasionalmente, porcos selvagens ou pequenos animais como o antílope do cabo. Mas nesta terra árida, as presas não são abundantes. Eles precisam se mover constantemente para encontrar água e sombra, tornando cada caçada uma aposta de vida ou morte. Ao longe, sob a luz do amanhecer, alguns oryx do cabo aparecem. Oryx do cabo. O orgulhoso símbolo do deserto do Kalahari. Eles são uma das presas mais difíceis de derrotar. Possuem um corpo grande, músculos ondulantes, quase 1,2 metros de altura nos ombros e pesam até 200 kg. Todo o corpo é coberto por pelos cinza prateados com listras pretas proeminentes ao longo das laterais do corpo, pescoço e rosto, como uma bela e majestosa camuflagem.
mas a arma mais temível é o par de chifres longos e retos, afiados como lanças, que podem perfurar o inimigo durante a defesa. Vivem em bandos de 10 a 30 indivíduos, com uma ordem clara e sempre alertas. Quando pressentem perigo, reúnem-se imediatamente, os adultos se espalham para formar uma camada protetora externa, protegendo os filhotes no meio. Os primeiros raios de sol da manhã acabam de tocar a areia vermelha, desenhando suaves raios de luz no solo seco e rachado. À beira de uma poça rasa, alguns antílopes esboques inclinam a cabeça preguiçosamente para beber, seus corpos fortes cobertos pela luz amarelo pálida do amanhecer. O ar parece tranquilo, com apenas o som do vento e o som da água agitando suavemente a superfície do lago. Mas, não muito longe, uma sombra está imóvel. Os olhos amarelo escuros do leão observam silenciosamente. E agora, a presa está desprevenida e a oportunidade começou a amadurecer. A leoa se aproxima lentamente. O ar parece parar, seco e quente. De repente, a leoa avança. A mordida é precisa, segurando o pescoço do antílope com força. Ele não consegue resistir. Em poucos minutos, a caçada terminou abruptamente. E o leão carregou o antílope de volta para seu bando. Quando o banquete terminou, os leões descansaram. O sol estava alto no céu, lançando seus raios impetuosos sobre a areia escaldante. Ao longe, na borda do horizonte, uma figura curvada. Sob o sol escaldante, uma criatura misteriosa e silenciosa se movia pela terra árida. A hiena marrom. A sobrevivente silenciosa da savana africana. Possuem pelos longos e desgrenhados, castanho escuros, às vezes com tons de cinza ou marrom avermelhado, o que os ajuda a se camuflar facilmente na areia e nos arbustos. Seus corpos não são tão maciços quanto os de leões ou leopardos, mas são musculosos e perfeitamente adaptados à vida noturna. Medem cerca de 80 centímetros de altura, pesam entre 40 e 55 kg, têm orelhas grandes e eretas, focinho longo e patas dianteiras mais longas do que as traseiras, criando um andar agachado característico. Ao longo do dorso, há uma juba proeminente e desgrenhada.
Vivem sozinhas ou em pequenos grupos pouco organizados. Ao contrário das hienas malhadas, que têm grandes rebanhos e são altamente sociais, esta espécie prefere reclusão e raramente causa perturbações. Rugem pouco, não fazem barulho e se movem silenciosamente no escuro. No entanto, cada indivíduo sabe exatamente onde os outros estão na área, graças aos seus característicos sinais de assobio ou cheiro. As hienas marrons se reproduzem durante todo o ano, mas geralmente atingem o pico no final da estação chuvosa. As fêmeas dão à luz de 1 a 3 filhotes após cerca de 90 dias de gestação. Os filhotes nascem com pelos, abrem os olhos cedo e são amamentados por várias semanas antes de aprenderem a caçar e encontrar carcaças com suas mães. Eles são especialistas em limpar o ecossistema, vasculhando o lixo em busca de carcaças deixadas para trás após as caçadas. Além de comerem carcaças, eles também estão prontos para caçar pequenas presas, como roedores, lagartos, pássaros, insetos ou até mesmo frutas caídas, se necessário. A flexibilidade em sua dieta ajuda a hiena marrom a sobreviver à rigorosa estação seca. Graças à sua capacidade de navegar e memorizar cheiros, a hiena pode ter rastreado a carcaça a quilômetros de distância. Os leões estavam alertas, imóveis, esperando. A hiena marrom se aproximava lentamente, sem hesitação. Talvez por estar se aproximando da presa, ela tivesse baixado a guarda. O ar ao redor estava silencioso, cheio de tensão. A hiena marrom ergueu a cabeça, seus olhos mudaram de cor, ela havia invadido onde não deveria. Assim que a hiena se virou para correr. Em uma fração de segundo, os leões atacaram. A perseguição foi intensa, durou apenas alguns minutos. O leão parou no campo. Não estava com fome, mas a presença da hiena, mesmo que por um instante, foi suficiente para despertar seu instinto dominante. Nesta terra, cada encontro não era uma luta. Era um lembrete dos limites do poder, de quem tinha permissão para ficar e de quem era forçado a desaparecer. O deserto do Kalahari, aparentemente árido e imóvel. Na verdade, era um estranho ritmo de vida da terra e do céu. A estação seca durava quase o ano todo. No calor escaldante na areia movediça, os leões não acasalavam de acordo com uma estação fixa, mas os meses chuvosos eram os mais favoráveis. Somente quando as chuvas recuaram e o solo voltou à sua cor vermelha familiar, os leões criaram a próxima geração juntos em meio aos desafios deste deserto implacável. Mas o Kalahari era mais do que apenas savanas desertas e dunas de areia ardentes.
Em alguns lugares, onde o terreno é mais baixo, arbustos densos crescem e fileiras de acácias espinhosas criam sombras entrelaçadas. Este é o território favorito de um pequeno caçador formidável. O caracal. À primeira vista, não é muito impressionante. Seu corpo é esguio, com cerca de 40 a 50 centímetros de altura, e seu peso médio é de 8 a 18 quilogramas. Mas o que o torna diferente são suas orelhas eretas, cujas pontas são erguidas, com longos pelos negros como duas chamas. O caracal é um mestre do silêncio. Ele se move como um fantasma entre os arbustos, raramente deixando rastros. Eles têm a incrível capacidade de caçar saltando direto no ar. Com saltos de até 3 metros, o caracal pode atacar pássaros em voo ou matar coelhos, codornas e esquilos terrestres a uma distância que nenhum outro felino consegue. Sem armadilhas, sem longas perseguições. Com apenas um salto preciso, a presa desaparece em perfeito silêncio. Mas o caracal não é o único predador à espreita nas florestas secas do Kalahari. O lince malhada africano. Este felino tem uma pelagem dourada salpicada de manchas pretas, como uma versão em miniatura da chita. Seu corpo é esguio, mas suas pernas são excepcionalmente longas em comparação com seu tamanho. Suas orelhas grandes, redondas e eretas funcionam como um bioradar, girando constantemente para captar as menores vibrações sob a grama densa. É um predador solitário e extremamente sensível. Geralmente caça ao entardecer ou ao amanhecer. Momento em que a escuridão e a luz se cruzam, fazendo com que sua forma quase desapareça no espaço. Com pernas longas e saltos rápidos que podem atingir até 3 metros, ele ataca facilmente a presa a uma distância a qual ela ainda não reagiu. Nas bordas secas da floresta e do deserto, a luz do sol do fim da tarde se espalha como fitas de seda vermelha pelo solo rachado. Um lince malhada africano, gato da selva malhado, atravessa silenciosamente a grama rala, suas orelhas eretas captando o menor som. Ele está caçando, seu andar é gracioso, cada passo tão leve quanto o vento. Mas, desta vez, o som não vem de um rato ou de um pequeno pássaro. Um movimento fugaz na grama, e longo e ondulado. O lince malhada para. Seus olhos amarelos se estreitam. É uma cobra. O lince malhada abaixou o corpo, aproximando-se passo a passo, em completo silêncio. Mas então... a cobra saltou de repente.
rápida como um raio, com as mandíbulas escancaradas, mirando diretamente no rosto do estranho. Em uma fração de segundo, o lince malhada recuou, saltando no ar com um salto instintivo e preciso, evitando por pouco o ataque. Tudo ficou em silêncio, apenas poeira pairando entre as duas criaturas. Uma caçava com graça, a outra defendia com velocidade mortal. Esta não era mais uma simples caçada. Era uma lição, e na natureza, qualquer encontro podia se tornar uma luta até a morte. Na estação seca, quando ventos quentes sopravam sobre a grama amarela e o chão rachava sob os pés, começava a temporada de reprodução do lince malhada africano. Embora vivam quase toda a vida sozinhos, durante a época de acasalamento, os machos atravessam grandes territórios para seguir o rastro de feromoníos deixado pelas fêmeas. Não há grandes demonstrações de cortejo, apenas chamados suaves e discretas carícias corporais nos arbustos. Após o acasalamento, os machos partem imediatamente, sem apego ou proteção. Toda a responsabilidade recai sobre as fêmeas. Cerca de 70 a 80 dias depois, em um arbusto sombreado ou em um oco de árvore abandonado, a lince fêmea dá à luz de 1 a 4 filhotes. Eles têm pelos finos e manchas pouco definidas. Nas primeiras semanas, os filhotes são completamente dependentes da mãe para alimentação e proteção. A gata move o ninho com frequência para evitar predadores e, ao mesmo tempo, começa a ensinar seus filhotes a se esconder, ouvir e esperar por presas. À medida que o sol começa a se pôr, tingindo o deserto do Kalahari de vermelho, o vento sopra através dos arbustos espinhosos baixos, trazendo consigo poeira e sons caóticos. Em outro lugar, não muito longe da orla da floresta, uma matilha de cães selvagens africanos se reúne sob a luz alaranjada pálida do crepúsculo. Eles se preparam para uma caçada crucial. Cães selvagens africanos. Os predadores mais organizados do continente. Eles têm uma aparência distinta e difícil de confundir. Seus corpos são esguios, suas pernas são longas, suas orelhas grandes e redondas estão sempre eretas para captar sons de longe. Sua pelagem é manchada em 3 cores, amarelo-marrom, preto e branco. Não há 2 cães iguais, como as impressões digitais únicas da natureza. Seu estilo de corrida ágil e resiliente os ajuda a atravessar a savana sem perder o ritmo. Eles vivem em matilhas de 6 a mais de 20 indivíduos, intimamente ligados por uivos, lambidas no rosto e rituais sociais claros. Não há disputas acirradas por poder. Cada matilha geralmente tem apenas um casal reprodutor, protegido e apoiado por toda a matilha. Este é um dos poucos predadores que demonstram um claro espírito de cooperação, não apenas na caça, mas também na criação dos filhotes.
Quando um membro é ferido, a matilha diminui o ritmo, caçando mais para compartilhar os despojos. A época de reprodução geralmente ocorre no final da estação chuvosa, quando as presas e as fontes de alimento são abundantes. Após cerca de 70 dias de gestação, a cadela dá à luz de 6 a 16 filhotes em cavernas profundas ou fendas de rochas. Durante as primeiras semanas, toda a matilha se reveza para proteger, caçar e alimentar a mãe e seus filhotes. Essa coordenação e sacrifício são a chave para a rara e alta taxa de sobrevivência na natureza. E graças a isso, em um ambiente hostil como o do Kalahari, os cães selvagens não apenas sobrevivem. Eles se tornam um símbolo de estratégias de sobrevivência que utilizam a inteligência coletiva. À medida que o sol nascia e o calor começava a se dissipar da terra queimada, as sombras manchadas começaram a se mover mais rapidamente. A matilha de cães selvagens africanos deixou sua área de descanso. Bem à frente, no chão rachado pontilhado de árvores espinhosas, uma manada de búfalos pastava tranquilamente. Os adultos guardavam seus filhotes no meio. Ocasionalmente, olhavam ao redor, mas não viam nada de anormal. O vento era fraco. A luz do sol se estendia pelas faixas de poeira, criando uma proteção perfeita para os caçadores que se aproximavam silenciosamente. À distância, a matilha de cães selvagens africanos se aproximava lentamente. Seus corpos esguios e pelos manchados os ajudavam a quase desaparecer no terreno salpicado de sol. Não havia som algum, exceto pela respiração lenta e constante. Cada movimento era um cálculo tático. Os olhos do líder estavam afiados como uma faca. Eles avançaram a uma velocidade assustadora, mirando diretamente nos jovens indivíduos atrás da manada. A manada entrou em pânico e se dispersou. Mas era tarde demais. Um deles se desviou do círculo protetor. Poucos segundos depois, foi derrubado. A caçada terminou em um breve caos. Rápida e implacável, como um instinto aprimorado ao longo de milhares de anos. Sob o sol escaldante do deserto, a vida e a morte são sempre decididas em poucos instantes. Em uma terra que parece repleta de areia e sol, o Kalahari é um lugar onde a vida renasce constantemente. Dos caçadores dominantes, como os leões, aos guerreiros silenciosos, como as hienas marrons, aos caçadores persistentes, como os cães selvagens africanos, e até mesmo as figuras pequenas, porém misteriosas, como os gatos selvagens. Todos são peças de uma sinfonia de sobrevivência, onde não há espaço para fraquezas. Aqui, cada passo pode ser o seu último. Cada caçada é uma aposta.
E a sobrevivência de cada indivíduo é resultado de instintos aprimorados ao longo de milhares de anos de evolução. O Kalahari é implacável. É por isso que esta terra merece ser ouvida, compreendida e protegida. Se você ama a natureza, inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos vídeos para se juntar a nós em nossas próximas jornadas. Porque em algum lugar, na poeira e na escuridão, uma nova história de sobrevivência está começando. Búfalo do Cabo, o gigante formidável da savana africana. O amanhecer acaba de romper sobre as pastagens da África do Sul. Os primeiros raios de sol ainda não secaram o orvalho da noite quando o chão começa a tremer. De longe, uma névoa de poeira se ergue, sinalizando a aparição de uma das criaturas mais poderosas daqui. Não um leão, nem um elefante, mas um búfalo do cabo, o maior e mais perigoso búfalo selvagem da África. Eles caminham em manadas, lenta, mas poderosamente. Centenas de indivíduos formam uma densa massa negra, movendo-se sem parar, como uma tempestade fumegante varrendo o solo. Os chifres curvos, fundidos no meio para formar um capacete natural, são um símbolo inconfundível deste animal. O búfalo do cabo não ruge, não caça, mas é a obsessão até dos predadores mais ferozes. Na África, nada é mais perigoso do que um búfalo furioso. O búfalo do cabo, também conhecido como búfalo do sul, é a maior e mais feroz subespécie da família dos búfalos africanos. Pode pesar até 900 kg, ter mais de 3 metros de comprimento e a altura de um adulto. Olhos pequenos, pelagem preta e espessa, corpo sólido como uma parede móvel. A característica mais marcante é o par de chifres gigantes, de até 1 metro de comprimento, curvados para os lados e reunidos no meio da testa, formando uma espessa camada de armadura chamada obós, ou cabeça. Esta não é apenas uma arma, mas também um escudo biológico que os ajuda a enfrentar inimigos e lutas internas dentro da manada. Embora sejam herbívoros, os búfalos do cabo têm uma personalidade extremamente imprevisível. Normalmente, são gentis e pastam silenciosamente. Mas, quando se sentem ameaçados, reagem com uma fúria incontrolável. Um golpe de um búfalo do cabo pode quebrar os ossos de um leão e, se perseguido, é raro que um predador retorne vivo.
Os búfalos do cabo vivem em manadas, que podem chegar a centenas de indivíduos, uma estratégia de sobrevivência eficaz na perigosa natureza. Grandes manadas são compostas por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos adultos frequentemente formam pequenos grupos separados ou vivem sozinhos. Cada manada é organizada, liderada por fêmeas experientes que conhecem o caminho para fontes de água, boas pastagens e conseguem sentir o perigo à distância. Quando ameaçados, a manada se reúne, formando um círculo defensivo, com os filhotes no meio e os animais mais velhos do lado de fora, com os chifres apontando para fora como lanças. Os búfalos do cabo têm uma memória incrível. Eles conseguem se lembrar de agressores passados, incluindo humanos, e estão prontos para emboscar em busca de vingança. Muitos caçadores perderam a vida por subestimarem a inteligência assustadora deste búfalo aparentemente lento. Fim de tarde nas pastagens do Serengeti, onde o sol lança seus últimos raios de luz sobre a grama dourada que se estende até o horizonte. Uma brisa leve traz o cheiro de terra e suor, percorrendo as crinas dos búfalos que avançam. Uma manada de mais de 50 búfalos do cabo avança silenciosamente em direção à água restante, onde a vida e a morte estão a apenas um passo de distância. À distância, o bando de leões aguarda. Seis fêmeas jazem escondidas na grama alta, seus corpos se fundindo à terra como sombras. Olhos fixos. Narizes tensos. O vento da tarde sopra contra elas, perfeito. Eles sabem que hoje é o dia. Os búfalos não detectam nada de anormal. Os adultos estão na frente, alertas. Mas no meio da formação há um jovem, menor, mais fraco e mais lento. Ele havia recuado alguns metros, tendo acabado de aprender a ficar em pé na lama depois da chuva de ontem. Bastava um erro como esse para selar seu destino.
Os leões recuaram para a borda, satisfeitos. Uma parte de sua refeição estava pronta. Suas crinas douradas brilhavam na luz que se esvaía. A manada de búfalos ficou parada. Não rugindo. Não correndo. Apenas observando silenciosamente o corpo imóvel. A mãe búfala se aproximou, lambendo a bochecha do filhote como se quisesse despertá-lo para a vida uma última vez. Mas a pastagem não parou. A morte ali não era o fim, mas parte de um ciclo sem fim. Ao cair da noite, a lua nasceu, o orvalho cobriu o corpo do filhote, a manada de búfalos. O amanhecer surgiu sobre as pastagens do Serengeti. A suave luz do sol matinal cobria o chão de dourado, mas no meio de um espaço vazio, onde a grama havia sido pisoteada, ainda havia uma mancha de sangue. Os ecos da caçada do dia anterior ainda não haviam desaparecido. O cheiro de peixe, o cheiro de terra, o cheiro do fim, tudo ainda permanecia na grama revirada. A mãe búfala permaneceu ali. Sem rugir. Sem virar a cabeça. Mas seus olhos não se desviaram do lugar onde seu filhote caiu. Os outros búfalos continuaram a se mover, seus instintos os impelindo a ir, a encontrar grama, a beber água. Mas para a mãe búfala, o tempo parecia ter parado naquele momento. Sozinha, quieta, como uma estátua de pedra no meio do campo. E, finalmente, ninguém a chamou, ninguém a forçou, ela também virou a cabeça. Seus passos ficaram mais lentos, mas ela continuou. Porque sabia que, na natureza, não havia espaço para emoções, apenas os sobreviventes poderiam proteger o rebanho na próxima vez. Após a caçada, o rebanho de búfalos do cabo tornou-se diferente. As fêmeas estavam mais vigilantes, não deixando os filhotes se afastarem muito do rebanho. Os machos jovens começaram a se mover na borda externa, em vez de deixar a responsabilidade da proteção para as fêmeas. Os chifres não eram apenas para exibição, agora estavam sempre prontos para lutar. Sempre que avistavam a sombra de um leão à distância, em vez de correr, a manada erguia a cabeça, rugindo baixinho a cada batida, como um aviso. Não havia mais pânico. Apenas frieza. Precisão e unidade. Era assim que a natureza ensinava: da dor não é cair, mas tornar-se mais formidável. Quando o sol queimava o chão, era também a hora em que os búfalos adultos se separavam da manada para iniciar a temporada de luta. Eles não estavam vagando sem rumo.
Estavam em busca de oportunidades e de oponentes. Uma terra seca e rachada no meio da savana de repente se tornou uma arena de luta. 2 touros, ambos pesando quase 1 tonelada, se encararam. Não houve rugido. Nenhum sangue. Apenas um arco e flecha, e então uma colisão que soou como um trovão. Os chifres duros como aço se chocaram, levantando poeira. Cada chifrada era um terremoto. Os mais fracos são eliminados sem piedade, asterisco. O vencedor não apenas mantém o território, como também ganha acesso à manada de fêmeas. No mundo dos búfalos do cabo, apenas os mais fortes conseguem transmitir seus genes. É a maneira da natureza manter os fortes a cada geração. Quando um touro vencedor se aproxima de um rebanho de fêmeas, ele observa a fêmea entrar no cio. O acasalamento ocorre em pastagens abertas, sob o sol escaldante da estação seca, às vezes acompanhado por um rosnado de alerta, pois os touros derrotados ainda podem voltar para desafiá-los. Após o acasalamento, a fêmea fica prenhe por quase 11 meses, e o filhote nasce no final da estação chuvosa seguinte, quando o alimento é mais abundante. Essa coincidência não é coincidência, é uma estratégia de sobrevivência perfeita programada pela natureza. O filhote nasce no momento em que tem maior probabilidade de sobreviver. A estação seca não é apenas rigorosa, mas também móvel. As pastagens secas se espalham gradualmente, forçando o rebanho de búfalos a longas jornadas. Eles se movem em um riacho, as vacas e os búfalos jovens no meio, os touros do lado de fora, formando um riacho vivo em meio a um mar de capim morto. Ao longo do caminho, muitos indivíduos velhos e fracos cairão de exaustão ou serão caçados. Os jovens que não conseguirem acompanhar o rebanho, purificando a natureza, preservando os fortes e eliminando os fracos, podem ser deixados para trás. Essa é a dura verdade, e cada passo da migração é uma jornada. Mas o que os espera à frente é a vida. O capim verde, a água restante, a segurança temporária. E assim o rebanho segue em frente, sem parar, sem hesitar, porque cada dia que eles podem se mover é um dia que eles podem viver. O calor do fim da tarde se derrama sobre o solo como um manto de fogo. Nas pastagens do Serengeti que se estendem até o horizonte, a manada de búfalos do cabo se move silenciosamente sob o pôr do sol dourado. No solo seco e na grama emaranhada, cada pegada pesada está profundamente impressa no chão, como prova de uma vida persistente, persistente e intransigente em meio a uma natureza feroz. Essa manada de búfalos tinha quase 100 indivíduos, um grupo organizado, tático e impressionantemente coeso. No meio da manada estavam os animais jovens, pequenos e frágeis, cercados pelos adultos. Cada passo da manada era uma marcha de sobrevivência.
Mais de longe, entre a grama alta e os arbustos esparsos, as silhuetas de 6 leoas pareciam listras escuras e silenciosas. Elas estavam imóveis, observando, esperando. Suas barrigas estavam planas, seus olhos semicerrados à luz do sol, cada músculo como uma corda pronta para se arrebentar quando chegasse a hora. Elas estavam seguindo essa manada por mais de 2 horas, e finalmente, a distância estava próxima o suficiente. O alvo era um jovem búfalo que caminhava lentamente. Parecia ter sido levemente ferido antes, seus passos ocasionalmente vacilantes. Mesmo uma pequena abertura, neste mundo, era uma sentença de morte. Quando o sol tocou a borda das árvores baixas, a sombra se estendeu longamente sobre o chão, e o leão líder se ergueu, sem emitir um som. Então, de repente, atacou. Todo o bando de leões irrompeu da grama, formando um arco, cercando a manada de búfalos de 3 direções. O jovem búfalo se assustou, rugiu um som fino como uma folha de grama soprada pelo vento e correu cambaleante. Um leão quase imediatamente agarrou sua pata traseira, jogando-a no chão. Os demais correram para frente, pensando que a morte era apenas uma questão de segundos. Mas então, o chão tremeu. Não com a investida do leão, mas com a cabeçada do búfalo líder, um macho gigante, com pelo preto como carvão e chifres quase tão grandes quanto a cúpula da cabeça de um adulto. Ele investiu com toda a sua força, colidindo com o leão que segurava o filhote. O impacto foi como uma explosão silenciosa. O leão foi arremessado a mais de 3 metros de distância, rolando na poeira, incapaz de se levantar. A manada de búfalos se virou em uníssono, rugindo com um rugido profundo vindo do peito. Uma búfala fêmea, aparentemente a mãe do filhote, investiu a uma velocidade incrível, investindo diretamente contra o segundo leão, e então bateu os cascos em suas costas com fúria indisfarçável. O primeiro rugido do predador soou, cheio de dor e impotência. Os outros 3 búfalos se afastaram, continuando a perseguição, forçando os leões a se afastarem para a beira do mato. Um deles foi pego, virou-se e, naquele momento, veio o ataque decisivo. Ninguém conseguiu salvá-lo. Os chifres afiados e curvos do búfalo macho cravaram-se diretamente no peito do leão, levantando-o como um trapo e jogando-o no chão. Areia voou. Grama foi esmagada. O leão ficou imóvel, seu corpo parado. Os leões restantes fugiram, sem olhar para trás. A emboscada havia falhado. Não só estavam de mãos vazias, como também sofreram perdas. Um membro fora abandonado para sempre no meio da pastagem, onde qualquer ataque tinha que estar pronto para pagar o preço. A manada de búfalos não os perseguiu. Apenas se viraram, formaram um círculo, e o filhote ferido foi gentilmente lambido na bochecha pela mãe, como se para tranquilizá-lo.
O sangue vermelho manchava seu pelo castanho claro, um sinal de sobrevivência e um testemunho de um vínculo inquebrável. Quando a escuridão caiu, as pastagens ficaram silenciosas. A manada de búfalos continuou a marchar, silenciosa, majestosa e calmamente, como se a batalha recente fosse apenas uma pequena parte de sua infindável jornada de sobrevivência. Neste mundo selvagem, não há heróis, nem vilões, apenas criaturas forçadas a lutar, a viver, a proteger e a continuar a jornada sem fim na terra ardente chamada África. Os búfalos do Cabo não rugem como elefantes, nem como leões. Mas quando um indivíduo da manada se sente ameaçado, toda a manada se vira. Não os abandona. Não foge. Eles não estão sozinhos. E talvez seja por isso que a taxa de sucesso da caça ao búfalo é sempre muito menor do que a de outras presas. Uma ferida de um búfalo adulto pode quebrar a costela de um leão. Uma manada de búfalos unida pode transformar uma caçada em uma tragédia para o próprio caçador. Você pode ver um búfalo jovem tropeçar. Mas não o verá abandonado. Você pode ver um touro ferido. Mas também verá os outros formando uma muralha ao redor dele. E quando um deles cai, toda a manada vê e se lembra. Será que os humanos, a espécie mais civilizada, ainda conseguem manter tamanha solidariedade? Será que ainda saberemos como nos defender uns aos outros? Como o búfalo do Cabo que investiu contra uma alcateia de leões para salvar um pequeno indivíduo.